Boa tarde a todos, né? Os nossos colegas aí. Começamos a nossa reunião, né? Que ela é uma reunião ordinária antecipada por conta do feriado da semana que vem. Então, a nossa pauta vai começar por informes. Depois a gente vai passar pela antecipação da troca da gestão. E... Está lendo as pautas. A apreciação das diretrizes de segurança, né, conforme o documento encaminhado, e definição dos meios de comunicação para consulta da pauta dos segmentos, né, isso aí foi um pedido também, e a definição da constituição das comissões ou GTs para análise de documentos a serem submetidos à aprovação do colegiado. Então, eu acho que esses itens 4 e 5, né, eu acho que eles se interagem, né, e eles podem ser depois tratados dessa forma. Vou pedir, né, para o pessoal que os informes não sejam tratados, só a questão de informe seja tratada como informativo mesmo, né, questionamento só quanto ao entendimento, para que a gente não tenha nenhum tipo de debate, né, porque não se trata disso, e que a gente passe para a pauta, né, e aí a gente traz o debate, né, e vamos dialogar sobre aquelas questões ali. Certo, pessoal? Todo mundo está de acordo? Então, os informes, né? Eu acho que o primeiro informe, a senhora Bárbara pode começar nos dando o levantamento, né? O que vai ser feito. Então, vamos lá. Foi dado o start do PAT 2026, né? No último mês, né? Então, agora, a gente está fazendo o levantamento das demandas e o cadastro dos projetos. Esse é o período. Como praxe, a gente faz o mesmo PAT 2025, ele passa para 2023, porque é o mesmo orçamento, ele equivale, né? Então, como a gente não tem a LOA aprovada, a gente pega o mesmo orçamento e faz a mesma coisa. Esse ano, o que aconteceu? A gente fez o mesmo pensamento que daquele PAT que a gente aprovou agora no mês de março, PAT 2025, a gente só replicou ele, e dentro dele agora a gente consegue mexer e jogar as coisas, os valores, os projetos e tudo mais. Projetos extra-orçamentários dentro do PAT, eles são permitidos indefinidamente, N números, quantos a gente quiser. Projetos orçamentários é só dentro do nosso limite orçamentário. Esse ano eu tenho como proposta trazer um orçamento participativo para recurso dos alunos, para que os alunos possam utilizar de 20 a 30 mil reais do recurso PAT anual, isso dá mais ou menos 1% do nosso recurso, para adquirir materiais que os alunos acreditam que sejam interessantes para eles, que sejam necessários. Como tem muita demanda dos puffs lá embaixo, a questão dos micro-ondas, troca de micro-ondas e tudo mais, então, vem nessa questão, vem andando nesse parâmetro, nessa linha, né? Os professores da pesquisa e da extensão também pediram um aporte maior nos recursos deles, né? E aí a gente vai ter que começar a brincar ali com o PAT, jogar os valores, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha no PAT 2025, verificar o que pode ser dali, ser movimentado, que acha que é interessante, pode mandar para o meu e-mail, né, dan.itajaí, e aí a gente vai mexendo e modificando. A princípio, nós vamos apresentar o PAT aqui no campus, no dia 9/7, tá? Para apreciação do colegiado, até o dia 9/7. Posso fazer uma pergunta, esclarecimento? Essa parte do orçamento participativo é muito bom, muito obrigado. Só que vai vir como custeio ou como investimento? Ou os dois? Aí é o que os alunos podem decidir. A parte do micro-ondas é como investimento? Investimento. O Bárbara, também posso fazer. No conselho de classe, no pré-conselho, os alunos fazem sugestões sobre infraestrutura, enfim, e teve uma sugestão de alunos que achou bem interessante, que eles pediram um orçamento para os cursos também, para a questão dos materiais de uso de laboratório, orçamento específico para que tivessem possibilidade de compra de materiais de forma recorrente. Então, acho que interessante. Isso já está previsto. Isso já está previsto. Já tem, se não me engano, 30 mil para cada área. Tá. E aí o que barra isso? O que acontece? É que tem que ter pregão para comprar. E às vezes a gente manda as estimativas,
Aí o pessoal da área, os coordenadores, os professores não fazem as estimativas. Aí nós aqui do Compras, do Departamento de Administração, não temos conhecimento suficiente para dizer que ele vai precisar de uma régua e tudo mais, né? A gente não conhece os bens. Então, aí barra nisso, às vezes, a questão da compra do material. Né? Porque a gente tem que ter pregão ativo para poder comprar. A gente não pode pegar o dinheiro e ir lá na loja da Tamoio e comprar os paquímetros, por exemplo, né? Então, é nisso que barra às vezes, mas sempre tem um orçamento destinado para esse fim. E às vezes a questão de mesmo que faça uma lista, às vezes dá deserto o pregão. Também. Às vezes que tem certas linhas do laboratório que tem recorrente de dar deserto. Então nunca consegue botar nada por... Tá, Bárbara, eu tenho algumas questões que depois vão ser tratadas à medida que esse processo do PAT avance, né? Só o start que está dando, Isso. mas já está pensado o orçamento, a estrutura para o bloco, para a construção do bloco. Isso é extra-orçamentário. Isso, Sim. no extra-orçamentário. Extra-orçamentário. 3 Tá. milhões e meio a 4 milhões. 9 do 7 ainda não terá nova gestão, né? Não, Então, seria interessante que vocês adiem pelo menos uma semana nessa data. Tá? Para que a nova gestão já participe e já possa fazer o encaminhamento dessas questões do PAT. Tá? Beleza, Então, então. sugiro que você repense essa 9 do 7 pelo menos para adiantar uma semana, né? Tá, adiante. Ok? Adiar. Próximo informe, né? Nós temos ali a sinopse e ata. Quem queria tratar desse assunto? Ah, tá. Quando a Ana assumiu e também assumiu o novo mandato, né, dos membros do colegiado, ela pediu que antes de publicar a ata, passasse por aqui para vocês revisarem, aprovarem ou não. A prática que a gente já vinha mantendo desde a pandemia, foi que inclusive o Consul também faz, como a reunião é toda gravada, a gente só faz uma sinopse, que é um resumo dos principais encaminhamentos. E a gente dá 10 dias para os membros olharem a sinopse, se ninguém voltar com nenhuma questão, a gente publicava sem assinatura, porque tem mais sentido a gente passar para todo mundo ensinar, depois digitalizar, depois publicar. Né? Uma porque está gravada e a qualquer momento, qualquer membro do colegiado pode solicitar a vista, né? Para a gente revisar. E aí eu queria informar para vocês, só se a gente mantém as sinopses ou volta a fazer a ata, porque a ata ela é mais longa, é quase uma transcrição do que é conversado aqui. Então, não vejo necessidade, porque já está gravada. E aí como o professor Douglas, Força do Hábito, pediu para a gente não fazer do informe um ponto de pauta, a gente poderia deixar para aprovar numa próxima ou mantemos no sinopse mesmo. Não sei qual é a dúvida. A gente coloca a aprovação no informe. Só informe. Hoje está sendo como, Paty? Sinopse. Hoje é só sinopse. Eu não vejo As problema. gravações ficam disponíveis no Tá YouTube. no YouTube e no Sampa. Todas as gravações. Só esclarecendo assim, em conversa, antes da Ana se afastar, isso foi proposto porque aquele dia teve um inconveniente de ter sido gravada uma reunião com o celular e ficou picotado. Então, tem algumas partes de fala que dá para entender muito bem e outras não dá para transcrever com certa precisão. Então, de qualquer maneira, se a gente fizer a ata e recuperar os documentos, a gente consegue ter um resumo do que se tratou na reunião. Mas a maioria das vezes, a imensa, quase que na totalidade, a gente não tem grande problema em verificar os áudios, né? E agora o áudio posicionado no meio, eu fiz de casa aquele dia, na outra reunião, e ficou muito bom. Então, eu acho que a gente pode manter, tá? Mas se alguém tiver alguma ideia, a gente traz para um ponto de pauta específico sobre isso. Tá? Geralmente, a gente publica a sinopse no site do campus, e aqui já vem o link para a reunião gravada. A gente publica, né? Aí ela está completa aqui. Paty, aí o prazo tem Desculpa. Deixa eu só falar o seguinte. Então, a gente vai ter que talvez mexer no regulamento do colegiado, porque
está previsto lá atas e tudo mais, né? Se não me falha a memória, assinatura de ata e tudo mais está previsto dentro do regimento. Inclusive, lá fala só em reunião presencial. Não fala em reunião híbrida. Então, tem várias coisinhas para mudar no regulamento. No regimento. E isso já vem ocorrendo desde a pandemia. Né? Mas realmente, se tem fazer algum tipo de alteração, eu acho que poderia ser colocado em pauta. Eu queria falar assim, justamente por isso, a questão da regulamentação, caso for a questão do retorno da ata escrita e assinada, então que as reuniões passassem a ser só presenciais. Né? Se vai continuar híbrida, sinopse. Né? Então a gente pode propor que na próxima reunião colocar isso em votação. Sim. Aí eu vou fazer do jeito que a gente fez ali, as últimas. Inclusive, pode propor a atualização do regulamento. Eu acho que esse é o passo É antes. melhor, né? O Thiago não pediu para entrar? Não. Acabar. Eu pedi para incluir a pauta, porque ele ia falar aqui, mas eu acho que ainda está em aula ainda, não deve ter conseguido sair. O projeto de pesquisa. A FAPESC está com um edital aberto, um projeto de pesquisa. O IFSC também está com um edital aberto para seleção de projetos que vão entrar nesse projeto da FAPESC. Né? O LAPA, o pessoal do LAPA, Recursos Pesqueiros e Agricultura ali, eles montaram um projeto para estar angariando fundos, aproximadamente 3 milhões para aquisição de equipamentos para tornar esse laboratório em um laboratório igual os mesmos recursos, um laboratório de multiusuário, isso. Então, esse é o informativo com relação ao projeto de pesquisa que o LAPA está submetendo, né, o campus Itajaí, na pessoa do professor Tiago e o professor Matias, estão submetendo um projeto de pesquisa, então, para angariar recursos para estar reequipando e instalando esse laboratório multiusuários aqui no campus Itajaí. Essa é a FAPESC? Isso, para a FAPESC. Hoje o IFSC, né, tem um edital aberto também, se eu não me engano, as inscrições vão até segunda-feira, para que a gente possa primeiro colocar o projeto lá, para daí eles poderem fazer a análise inicial e os 8 selecionados poderem ser submetidos também a esse da FAPESC. Esse tem um prazo um pouquinho mais longo. Né? Professor Valente, tem mais alguma informação? Era isso? Mais alguém? Tem lá. Tem dúvida? Tem mais alguma dúvida? Não? Festas Julina. Tem Júlio. Tá Julina, né? Julina. Você não faz Juninha. Fala Junina. Então, Alguém tem informações sobre a festa junina? O o professor... professor Everton. A professora Renata só pediu para passar com um informe, que me parece que é junto com o conselho, na sexta-feira. Ela disse que não vai interferir, né, nas aulas. E seria final da sexta-feira. Eu tinha convidado ele para participar da reunião, se quisesse falar alguma coisa. Alguém me falou a respeito desse final de semestre aí, se iria atrapalhar ou não, que coincide com os conselhos. Isso me preocupa um pouquinho. Não sei se cabe os professores, alguém trazer alguma informação. Qual a preocupação mesmo? Que coincide com o conselho final. Mas normalmente, você quer falar, Elisa? Os conselhos não são participativos no final, né? Só os professores, né? Então, como já é um período que normalmente já não tem mais aulas, que são marcados para E é um dia letivo. reforços, de caso algum ficou sem nota, alguma coisa assim, né? Recuperação. Mas ainda conta como dia letivo. Então, é interessante a gente ter os alunos no campus, né? Para contar o dia letivo. E só possivelmente não terá mais avaliação. Ok. Já Estou passou, satisfeito, professor. Mas não teria um esvaziamento de servidores para ajudar as pessoas? Porque é muita participação de conselho online.
Então, isso. A princípio, os professores tem vários professores que estão se habilitando a ajudar, né? Então, pelo menos esses que estão se habilitando vão estar. Não sei, claro, para quórum da festa. A Bárbara já falou o telefone, tá? Certo, não sei se quer. Se quiser complementar ou quiser falar de novo. Passamos a palavra para ti, Thiago. Pode. Tá bom, obrigado, pessoal. Boa tarde. Peço desculpas aí, mas eu tive um problema de conexão. Sobre a questão do laboratório multiusuário ali, a ideia do projeto, né, surgiu a partir do... Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Beleza. A ideia do projeto surgiu a partir do que aconteceu recentemente com o campus Florianópolis, né? No ano passado, eles teve uma chamada da FAPESC, com valores bastante expressivos, cuja ideia é estruturar laboratórios que atendam a várias demandas, especialmente demandas dos setores públicos, né? E, nesse sentido, ano passado, o campus Florianópolis submeteu uma proposta de montar um laboratório multiusuário e foi contemplado. E eles estão montando agora um laboratório com um supercomputador, com alta capacidade de processamento, que vai atender defesa civil, vai atender previsão do tempo, CIRAM, EPAGRE, e, consequentemente, vai estar no IFSC que vai atender, e é um laboratório institucional, né? O que nós pensamos, e aí surgiu a ideia dessa proposta, hoje o LACUA ele já atende ao Ministério da Agricultura e a gente já atende o Ministério da Saúde em parceria. Mas o Ministério da Agricultura, a gente realiza praticamente todos os ensaios de microscopia e uma boa parte de desenvolvimento metodológico para os ensaios de controle de qualidade de pescados, especialmente ostra. E a gente está firmando também um acordo de cooperação técnica com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para fiscalização ambiental, especialmente em casos de eventos adversos, né, como mortalidade de peixes, como aconteceu na Lagoa do Peri, como aconteceu na Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis. E aí a gente pensou, a gente já faz a mesma coisa que um laboratório multiusuário faz, e normalmente a gente faz de graça, e onerando a nossa instituição, né? Onerando a nossa carga horária de trabalho, nossa demanda e tudo mais. Então, surgiu a ideia de submeter uma proposta para esse edital, que é o edital da FAPESC. Ele aporta até 3 milhões por projeto. E, nesse edital, a gente está pedindo um incremento da nossa capacidade analítica, um pouco mais de equipamento, manutenção do que a gente já tem, reorganização e melhorias do que a gente já tem. E a ideia é a gente montar um laboratório para atender essas demandas de órgãos oficiais, mas que também pode atender outras empresas do setor produtivo, empresas privadas, mediante acordo de cooperação técnica. E, através dos serviços executados nesse laboratório, a gente pode receber e gerir recursos através de uma fundação. Então, essa é a ideia da nossa submissão de proposta. E, se a gente for contemplado, não só na seleção interna do IFSC, mas posteriormente na seleção da FAPESC, o que talvez a gente demande do campus é adequação de infraestrutura. De repente, adequar uma rede elétrica, se for necessário, adequar uma rede hidráulica, se necessário. Então, são coisas relativamente consideradas pequenas diante do que a gente vai poder também oferecer de atividade, captar de recurso e todo o marketing associado, né? Toda a imagem institucional vinculada a essas atividades, né? Então, seria isso, só para comunicar aos membros do colegiado da ação que a gente está tomando. É uma ação de também desonerar o nosso campus em alguns aspectos, melhorar a imagem da instituição junto à sociedade, ao setor produtivo. E, caso alguém tenha alguma sugestão, contribuição, colaboração, pode entrar em contato com a gente. E vamos torcer para dar certo, né? A gente tem que passar na seleção interna e depois na seleção lá da FAPESC, que daí é onde o bicho pega.
Obrigado. Era isso, só arrumar o colegiado e dar ciência para todo mundo. Tá bom. Parabenizo, né, a ação dos professores lá envolvidos, né, no colegiado aqui. Pode contar conosco no futuro para que a gente faça as adequações e possa, né, dar celeridade ao processo aí e torcer, né, para que o nosso projeto seja escolhido, né? Ok? Obrigado, professor. Estamos aí, só chamar. Semana acadêmica. Matheus, pode falar. Então, semana que vem a gente vai ter a semana acadêmica, nos dias 16, 17 e 18. Né? Na segunda-feira, que vai ser dia 16, a gente vai ter palestras lá no Alume. Então, a gente organizou para os ônibus, né? Ônibus para ir até lá. A gente vai ter também uma palestra aqui depois, às 6h30. Que vai ser uma palestra da VEG. Então, vai ser bastante interessante. Vai ter... Já tem site? Sim. Temos o site organizado, a gente está divulgando já, vamos continuar a divulgação. Palestra da Atom, que é de automação, do CREA Júnior também, isso na segunda-feira, né? No dia 17, a gente vai ter uma palestra da Naviship, que vai ser aqui, no auditório, Coffee Break. E a gente vai ter alguns stands com projetos dos alunos e também de algumas empresas que se disponibilizaram para estar aqui, que vai ser montado ali no Atro, né? A gente ainda está confirmando, acredito que vai ter sim um bate-papo com os egressos a partir das 6h30, também aqui, que vai ser uma roda de conversa, né? Para eles falarem entre os estudantes, ter essa conversa, né? E na quarta-feira, dia 18, a gente vai ter aqui as oficinas. A gente tem 4 oficinas, né? E a palestra da CAT. A palestra da CAT é a partir das 13h30 e as oficinas vão ser a partir das 4h da tarde. Vai ter oficina de Revit, oficina de Arduino, introdução. Vai ter oficina de eletrônica básica, Isso. concerto eletrônico e desenvolvimento de jogos. Eu mandei o link do site no grupo do colegiado, se quiser acessar ele como ele está. Show. É isso aí. Bom, pode continuar. Convido então vocês a participar, né? Dar uma olhada lá. E na medida do possível também, se vocês puderem divulgar o evento também, vai ser muito bom. É importante para os alunos dos semestres finais do ensino médio para chamar eles para desenvolver esse interesse para que eles possam entrar no nosso curso, né? Vou ter uma adesão maior de alunos. Então, firmem lá no e-mail para os alunos, né, e para todos, tá? Também parabenizo a iniciativa, né? Desejo um bom trabalho para vocês, porque eu sei que não é fácil, né? Não descuidem dos detalhes e, tendo dúvida, pode contar conosco para alguma solução. Fiquei curioso no desenvolvimento de jogos, o que vocês vão fazer, o sketch? Vai ser o desenvolvimento de jogos, uma oficina por meio do Godot, um aplicativo, né? Tá bom, mas não cabe aqui na reunião a gente detalhar esse respeito, mas eu acho que é um atrativo bem legal que vocês podem, né? O Denis vai ser o Mediador? O Mediador. Comentando, né? Teve uma divulgação aí que até veio um e-mail para mim hoje pela manhã, que encaminhei ali a comissão, foi hoje? Da Bifner, ficaram sabendo lá e se disponibilizaram a estar aí também. Ó. Bom, então, terminando os informes, né? Que a gente vai passar então para o próximo assunto, né? Que é a antecipação da troca de gestão para 14/7, né? Então, a antecipação aqui, ela já foi conversada, né? Entre a professora Ana, antes dela ter se ausentado por motivo de... Eu só vou ter que sair. Por favor, fique à vontade. Obrigado pela participação, tá? Então, na reunião passada, né, a gente ficou definido que a data de substituição seria dia 22.
Dia 22 já era, 22/7 já era uma antecipação, né? A melhor antecipação para que houvesse período para transição, né? Mas agora, com o afastamento, né, da professora Ana, né, e dependendo do contato dela para fazer a transição, né, já que o professor Elisardo também participa disso, a Bárbara também participa dessa transição e já estão, né, com algum hábito no desenvolvimento das funções, o principal fato mesmo é que fosse a transição feita com o professor Benjamin, a principal delas, né? Não que as outras não fossem importantes, mas as outras são mais difíceis de realizar ainda. Então, a gente vai concentrar, né? A professora Ana pretende concentrar essa conversa de transição com o professor Benjamin até o dia 14. Então, a solicitação aqui nesse colegiado, né? E aí ouvindo o professor Elisardo também, né? E o acordo já está firmado entre a professora Ana e o professor Benjamin, né? Para antecipar ainda um pouquinho essa transição para o dia 14. Professor. Isso é, até confirmando a questão, né, que sendo no dia 14, como se aproxima do final do semestre e conseguinte férias da maioria dos docentes, principalmente em alguns casos, a gente teria tempo de trabalhar um pouquinho a gestão antes do início do período de férias intermediário. Né? Então, seria interessante nesse quesito. No semestre Isso, já trabalhando, né? Até eu fiz um pedido de alteração das minhas férias, propriamente, para mim estar aqui durante o período de férias, se puder. Né? E daí, depois, na sequência do semestre, eu retiraria eles. Então, o que a gente vai fazer, só para ficar certinho, né? É a retificação da resolução. Que é a resolução 17, né? E a partir do dia 23 mesmo. 23/7, que está na resolução. Então, seria dia 14, uma semana antes. Eu acho ideal, se pudesse ser antes também seria bom. Eu acho que antes disso a gente não consegue por causa da portaria de transição. Que acaba exatamente em dia. Exato. E também a conclusão do afastamento da Ana, que é 4. Assim, E aí ela teria um tempinho para transição. E aí a portaria diz que pode acumular em até 30 horas. Todo o plano que seria diluído nesses pode acumular, para juntar em 30 horas. Gente, tem alguma manifestação contrária? Vamos botar? Não havendo manifestação, gestão verificada. Tá. Apreciação das diretrizes das medidas de segurança do IFSC, Campos Itajaí. Bom, O documento foi mandado ali por e-mail, né? Bárbara. Eu mesmo. Depois que a gente fez tudo isso aí, a gente imprimiu. E o Lucas até hoje de manhã me chamou, que passou pelos meus olhos, que eu esqueci de colocar um artigo no lugar ali. Ficou administração com I no de administração que tá. A Débora que viu. Esse Artigo aqui 11, mesmo. Esse aí que ficou sem o Faltou artigo, a artigo. seção 4, parte. Aí faltou o artigo. No arquivo que eu mandei para a secretaria já tem, tá? Tá, aquele que mandou já está corrigido. Aham. E tirei o inciso para baixar a parte. Eu conversei com a Bá também, a Michelle pode explicar. Sim. Inciso 5 aqui, pode baixar. Aqui. Isso aí. A entrada dos estudantes será permitida até 5h55. Após este horário, a portaria deverá encaminhar o aluno à coordenação pedagógica para solicitar autorização para entrada em sala de aula. Você quer explicar, Michelle? O RDP já fala como é que é o procedimento de entrada tardia, né? Do aluno atrasado, que ele pode entrar até 10 minutos, né? Com atraso. E podendo ingressar na sala de aula. E caso ultrapasse, o professor que determina se ele está autorizado ou não. Tá. Então, eu acho que talvez a gente tenha que reescrever com essa coisa da RDP. Porque o que acontece? Isso aqui vai ser disponibilizado para o pessoal lá da portaria. Então, eles têm que saber direitinho qual é o procedimento. Tá. Tu pode, então, por favor, mandar isso para mim? Posso sim. Tá.
E eu, Bárbara, só no de cima ali que fala aí da saída antecipada, e aí é algo comum que acontece. É no parágrafo único, assim. O parágrafo ali, o item B, é comum que nós temos funções, cargos diferentes na coordenação pedagógica, né? Não é em todo o setor do campus que acontece isso, geralmente, ou as pessoas acabam tendo a mesma função que assistente administrativo, mas lá a gente tem pelo menos 4 cargos diferentes. E não são todos os cargos que fazem todos os procedimentos. Isso é um procedimento específico de um cargo. Se colocar coordenação pedagógica, parece que todo mundo está apto para fazer. Tá, então... Aí a gente só gostaria de ajustar ao cargo essa atribuição. E qual que é o cargo? É assistente de alunos. Tá. Uma pergunta sobre isso. E assistente de alunos, existe algum risco de ela não estar? Existe. E aí, nesse caso, quando não está, faz o quê? A gente orienta que os alunos procurem os coordenadores de curso. Então, interessante botar isso aí também. Mas já está, ó, pela coordenação de curso ou assistente de alunos. Ou a gente pode até colocar ali preferencialmente coordenação de curso. Não sei, tá na minha cabeça, né? Vocês que Tá bom. podem direcionar. Eu acho que até pode ser assistente de aluno e depois a coordenação do curso, se os assistentes não tiverem, por exemplo. Hoje a gente só tem uma, tá? Pela manhã. Na função pela manhã. Então, é bem provável que no período da tarde não tenha. E se o aluno não está naquela lista lá, que a gente já fez para facilitar realmente a questão da saída antecipada, aí sim ele procuraria, que está muito pouco agora com relação ao formulário, mas ainda não vai ser. Tá, eu tenho umas questões aí, e aí eu vou falar todas as minhas questões, depois eu passo a palavra para... Bom, a primeira questão é ver se a RDP trata essa entrada aí é só sala de aula, eu acho que não é a entrada no campus. Então só tem que ver isso, se isso... se ele entra nesse tipo de diretriz aqui que é de acesso ao campus, né? Então eu acho que talvez a gente corrigir o texto, mas isso não é a questão de sala de aula. Acho que não deve estar aí. E as outras questões é com relação ao documento. Então, o documento lá em cima, Patrícia, por favor, lá em cima ele já tem um erro aqui que eu acho que é um erro muito, muito ruim, né? Porque a gente está tratando de diretrizes, e aqui o primeiro artigo já começa com essa norma estabelece diretrizes. Não pode acontecer. Ou vai ser uma norma ou vai ser uma diretriz. Então eu sugiro que tire essa norma daí, né? Reescreva esse parágrafo, que são coisas diferentes. Qual a diferença? A diferença é que a norma pressupõe que tu vai ter umas ações para quem descumpri-la. É uma coisa mais séria. Vai ter uma ação sobre o descumprimento dessas normas. E a diretriz é mais o que tem que ser feito. Estabelecer procedimentos. Isso. Estabelece que é assim que precisa ser feito, né? Quando a gente dizer o que a empresa dos funcionários que são envolvidos na identificação dos alunos vão fazer, é outra coisa. Tá? Então, se a gente está chamando de diretrizes, a gente não pode misturar com norma. Tá? Eu me consultei já com a professora de português sobre esses termos e acredito nisso aí, que a gente deve tirar aquela palavra dali, começar o parágrafo não como norma e tratar sempre somente como diretriz. Nós até alteramos o nome para diretriz de acesso ao campus, porque estava de segurança, né? E a gente, na comissão do GTD que nós temos, na comissão que foi criada, nós decidimos que uma questão é o acesso e outra questão é segurança. A questão da segurança, ela deve ser tratada no nível superior, com muito mais cuidado e tudo mais, né? Porque a segurança, ela envolve, em caso de, além dos furtos, como aconteceu aqui no campus, tem a questão dos incêndios, tem a questão dos casos como ocorreram em outros estabelecimentos de ensino, de entrar pessoa armada, de fazer essas questões também. Então, uma diretriz de segurança, uma coisa mais abrangente e mais focada no que fazer em caso de emergência mesmo. Aí, essa é uma diretriz de acesso ao campus,
para a gente cuidar quem está entrando, conforme está entrando, quem é aluno, quem é pai, tudo mais, para não ter acesso de terceiros a quem, né, que possa furtar ou, né, mais nessa linha de pensamento mesmo. Tá, só eu concluindo aqui, quando eu li o documento, né, e dessa vez eu fiz o dever de casa, Que bom. eu fiquei em dúvida se essa questão da integridade ou segurança, tá? Eu fiquei em dúvida. Tá relatando um fato aí, mas para mim ainda parece que é uma questão de segurança, não de integridade. Acho que integridade é outra coisa, né? Então, aí eu gostaria de ouvir mais as pessoas, né, o colegiado sobre isso, porque eu fiquei em dúvida disso. E eu achei, né, eu recomendo tirar os negritos, tirar os negritos ali daquela parte de baixo, no último parágrafo, manter o formato da hora, né, com H e min de minutos, e tirar um que tem ali de 7,55 que está com 2 pontos. Então, deixar tudo uniformizado no formato da hora. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. E eu percebo, Lucas, eu falo para o Lucas e falo para todo o colegiado, que quando a gente faz a leitura de todos e todas e aquele AS, eu acho que no documento de diretriz, que a gente precisa de uma leitura mais fluida, ele fica muito truncado. Fica muito truncado de ler, então não é uma questão de gênero, né? Pode ser feito assim, eu já entrei em contato com os professores, 2 professores me orientaram, que pode ter uma diretriz a respeito disso, sem problema nenhum, mas o que me preocupou foi que na leitura fica extremamente truncado, usar aquele AS ali dentro de parênteses, tá? Só nesse aspecto, não estou falando do uso da linguagem de comunicação ou qualquer outro tipo de documentação ou e-mail. Então, a minha opinião. Ok? Então, eu penso que isso, né? Mas isso também pode ser discutido, pode ser até colocado para aprovação, se faz ou não faz, sem nenhum problema esse tipo de alteração. Quanto ao demais do documento, achei que ele está legal. Eu tinha uma preocupação que tinha aparecido em alguns parágrafos, né, e ele repetido em alguns, e foi concentrado. Achei bem interessante. Essas solicitações aí para adequação do texto, né, sobre em que ordem que acontece o chamamento, acho que é importante colocar na ordem, né, como prioridade. Eu acho que já foi salientado na conversa, né, a Michelle já colocou. E o que eu tinha para falar sobre o documento é isso. Eu não sei se a gente não precisava de um artigo de fechamento. Tá? Eu também senti falta que o documento parece que acabou do nada. Depois o Lucas colocou ali, sugeriu, e aí a gente colocou ali no final também. Tá bom? Então, as minhas considerações são essas. Lucas, Paulo e Michel. Primeiro do que o professor falou, o professor Douglas, né? Falou sobre a entrada dos estudantes, inclusive nesse sentido aqui do inciso 5. Mas porque o documento é sobre o acesso, né? E ali naquele inciso está falando autorização para sala de aula. Por isso que o RDP já fala sobre isso. Então eu acredito que se for para continuar a ter assim, né, destinar o local que ele tem que procurar e não a coordenação pedagógica. Aí só já Pode complementando, por favor. E até já complementando a preocupação que o Douglas levantou, se era acesso à sala de aula ou campus, antes a coordenação pedagógica fazia um controle dos alunos que chegavam lá atrasados, né? Então, todos eles, independente do professor autorizar, eles iam lá e pegavam. Aí a gente teve um problema com uma aluna que registrou até uma ouvidoria, porque ela não foi permitida a saída dela. Isso já faz tempo, foi antes da pandemia. E aí a gente fez para responder essa ouvidoria, a gente consultou a Direne, eu acho na época a Torino, e aí a gente recebeu essa orientação que nós não poderíamos, o nosso setor, não poderíamos fazer esse controle de entrada e saída dos alunos. E aí a gente parou de fazer, né, ter esse procedimento, parou de dar os bilhetinhos, e por isso que... E até só aí esse cuidado. Quando se a coordenação pedagógica, lembrar que tem profissionais diferentes lá. Profissionais com diferentes atribuições, e aí
Claro que tem coisas que são coletivas, mas não todas. Então, às vezes, o que a gente está citando é uma atribuição específica de um cargo, e aí a gente verificar antes de se é do cargo ou se é do coletivo da CPI. E essa questão da entrada e das saídas a gente parou de fazer por uma orientação da própria ProEnd. Só para saber, o que é que o delegado que não pode? Eles falaram que esse tipo de controle, eles falaram especificamente que é do professor e não é da coordenação. Eu ia perguntar isso agora, sobre quem que recaía essa responsabilidade, então. Mas, Porque, assim, para eles, o aluno não é proibido nunca de entrar dentro do campus, né? Apesar de ter um controle, ele não é proibido. E assim que ele está no campus, quem faz o controle de entrada em sala de aula é o professor. Entendi. E nesse caso, a aluna tinha feito a nota porque a gente não tinha deixado ela sair para o intervalo. Isso parou de ser feito quando, tu lembra? Eu vou ter que dar uma Que ano? pesquisada, mas foi antes da pandemia, não lembro. Mas acho que a gente deve ter registro disso. E para saída hoje do campus tem aquela autorização que isso pais, já né? facilitou bastante. Os pais têm que autorizar os alunos a poder sair fora de horário. Tem dois procedimentos, né? Então, Elisa, o de saída antecipada e o de entrada tá aí. E o meu outro... O outro ponto é sobre a norma mesmo que o professor Douglas... Eu dei um Google aqui e encontrei no dicionário, assim, o sentido etimológico da palavra norma, né? É tudo que estabelece e regulamenta procedimentos padrões. Então, eu não vejo problema. Eu acho que deveria, o GT que já existe, né, dar mais uma pesquisada com afinco para ver se continua ou não. Mas, no meu ver, e do Google que eu dei aqui, não vejo como um problema a parte da norma. Talvez, Lucas, colocar diferença entre norma e diretriz. Aí o GT fica responsável por Eu isso. já fiz essa pesquisa também, e tem diferença. Norma, realmente, eu acho que é esse caráter mais legal que o Douglas fala, e diretriz mais de orientação. Só deu o Google. De diferença. Mas, então, eu coloco para a gente discutir sobre isso. Nós estamos criando uma diretriz ou a gente vai criar uma norma? E a gente pode criar essa norma? A gente sempre tratou esse fato como diretriz. Mas a gente estava criando eu essa acho que na diretriz. minha fala eu queria falar sobre isso depois, eu acho que o senhor... Só dar Por favor. Eu ainda estou no momento. Geralmente, na resolução, a gente coloca, né, ali no início, na ementa, resolve estabelecer diretrizes, não precisa colocar, né? Porque já a resolução já é como se fosse uma norma embaixo. Então, estabelece diretrizes está norma. Porque, Paty, esse documento vai ser um anexo da Vai resolução, ser um né? anexo da resolução. A minha outra coisa é sobre os... Essa disposição geral aqui, ó, seria a ementa da resolução. Lá na ementa já seria, Sim. e ela começa a partir do título 2. Sem uma ideia. Meu outro posicionamento é quanto à preposição as, né, a, sobre o professor Douglas. Assim, nos documentos que eu leio, pelo menos no que eu leio, né, eu tenho visto que continua, então não é um problema para a leitura, né, que o professor menciona, pelo menos no meu ver, né. Ao meu ver, continua incluindo, né, as pessoas. Por exemplo, a Bárbara não é servidor, a Bárbara é servidora, porque ela é mulher, você se identifica como mulher. Isso não é pronome neutro, tá? Isso aí é incluir homens e mulheres, né, na linguagem. Eu não vejo como um problema, no meu ver. Isso só acrescenta e deixa o nosso documento mais bonito e inclusivo. Tá bom? Inclusive é um dos valores do IFES, né, a inclusão. Uma dúvida, mas ele não está falando do plural e não sobre... Ele está falando do artigo mesmo, do as. Achei que era o plural, assim. Mas a ideia é tirar, deixar só todos e não todas. Achei que poderia ficar no singular. Dois servidores e colaboradores. Pessoal, assim, ó, a minha intenção não foi criar polêmica, mas eu não acho que servidora, tudo bem. Todos não. Na minha opinião. Todos é todos. Não é todos e todas. Servidora, eu concordo, mas o todos não. Só isso. É o nosso reitor, então só para finalizar. Nossa. O Gariba, ele utiliza bom dia a todas e todos. Comunicação. Né? Na escrita também.
Eu já vi muitos queridos e queridas no e-mail. Mas, enfim, Comunicação. vamos deixar para o GT que já existe discutir essas questões. Do meu ponto de vista. Eu finalizo. Professor? Bom, boa tarde a todos. Não, só para deixar claro que essa comissão que trabalhou em cima desse documento, que tinha a Bárbara como minha coordenadora, presidente, estava a Yasmin também, né? E a gente, na verdade, não fez um documento fechado. O procedimento da gente, junto ao colegiado, facilitar um pouco a questão do colegiado, no sentido de trazer um documento um pouquinho mais elaborado, porque a gente, na ocasião, estava discutindo uma peça ainda muito crua aqui, junto com a professora Ana, e a gente falou, não, vamos fazer uma comissão para a gente estabelecer pelo menos um documento start. E, na verdade, não é um documento final, é um documento que realmente precisa da colaboração do colegiado para que a gente deixe ele redondo. A gente se deteve muito mais nas questões macro, a gente resolveu mudar o nome para diretriz de acesso, porque realmente, se for para trabalhar um documento maior, seria necessário, inclusive, mais tempo em tratando de segurança do campo e, sobretudo, buscar alguns documentos prontos que devem ter em outros campos para servir de referência. E a gente precisaria também ter nessa comissão o engenheiro do campus, porque ele tem acesso a algumas informações normativas que trabalham essa questão de segurança predial, inclusive, que possa colaborar nesse sentido. Então, a gente se deteve nesse documento, porque, segundo Bárbara também, a gente tem um documento que, inclusive, é um documento mais enxuto, que vai ser encaminhado a uma série de autores, de pessoas, sobretudo os pais e tudo, e a gente não queria deixar um documento muito inchado, porque a gente queria deixar uma coisa um pouco mais resumida, até porque vai para pessoas, né, como pais de alunos, responsáveis pelos alunos, enfim. Então, é um documento que eu acredito que deva até passar por mais crivo de algumas pessoas, porque realmente a ideia nossa não era deixar redondo. E eu também não vejo nenhum prejuízo de tirar a palavra normas. Eu acho que a gente precisava fazer um exercício aqui, porque como o serviço público já tem por si só uma característica de muita burocracia, a gente tentar fazer sempre os documentos aqui que não nos deixe embaraçado em alguns termos. Eu acho que o objetivo é simplificar. Concordo com o professor Douglas que eu acho que nesse momento aqui é um documento que ele não tem muito sentimento, é um documento técnico, um documento que tem que ser claro e, eventualmente, sem abandonar, né, eventualmente, nenhum tipo de prejuízo para gênero, para alguma coisa, mas eu acho que quanto mais simplificado ele for, eu acho que melhor, até para a gente entender. Então, eu acredito que esse documento ainda não está ainda redondo, eu acho que ainda precisa passar por mais, né, uns filtros aí, para que a gente tenha um documento um pouco mais redondo. Porque, queira ou não queira, ele vai nortear muita coisa, sobretudo nas relações externas do campus, que vai para pai, vai para responsável. E quando tem um documento que sai, que transcende o limite na fronteira do campus, e ele vai vender uma imagem, inclusive, do campus, né? Então, é interessante a gente deixar ele bem redondo mesmo, nesse sentido. Gente, sugestão de encaminhamento, então, parece que a gente tem uma do professor, né? Encaminhar para nova apreciação. Eu acho que é importante que cada um faça uma leitura um pouco mais atenta, porque, como eu falei, né, é um documento que ele vai extrapolar os limites do campus. Talvez tenha uma coisa ou outra aí que a gente eventualmente não... O que ela traz aqui para a gente, por exemplo, com essa questão a gente ficou na dúvida agora se é acesso ao campus, acesso à sala de aula. Eu acho que, para simplificar, eu preferia colocar acesso ao campus e a gente não determinar um servidor, que a gente tem poucos, porque aí cria ele um embaraço. Aí a gente vai botar um documento burocrático. Não é o assistente de aluno, não é o professor. Deixar isso na responsabilidade de alguém que quer entrar no campus apenas, entendeu? Então, não cruzar documentos, porque o documento já é embaraçoso. Tanto que elas procuram, inclusive, a orientação. Cruzar esse documento com outro, sabe, já cria um embaraço. É só para o aluno entrar no campus. Não tem muito mais do que isso. Tem. Só para finalizar.
só para finalizar, tem um artigo, eu não me lembro nem qual, que fala que todos os maiores de idade, né, estudantes, deverão se identificar na portaria. Esse procedimento ele vai ser revisto quando que a gente aprovou o reconhecimento facial, né? Porque ele vai ficar automático, né? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Como a entrada em sala de aula ela é exclusiva dos professores, eles que vão dizer, você pode entrar ou não. Não sei se ficaria maçante, mas deixar um parágrafo especificando, talvez para esclarecimento dos pais, que a entrada em sala de aula ela é permitida pelos professores para que assim não gerasse uma confusão ou uma denúncia futura na ouvidoria. Não sei se isso é uma coisa viável de se colocar, mas é uma sugestão. Para esclarecimento. Porque tem muitos pais que não sabem disso e vão acreditar no que o filho disse, meu professor não deixou entrar, ou fulano da secretaria não deixou entrar. É porque a gente tem um regulamento em cima, né? Ele abre o guarda-chuva, que é a RDP. Já está previsto lá toda a orientação sobre esse tipo de... Talvez Sim, mais mas mencionar. Mencionar, porque como vai passar por muitos pais e muitas pessoas, já vai ter informação aí, eles não vão precisar necessariamente ir em outro arquivo procurar isso, porque a gente sabe que tem pais que têm dificuldade para isso, e se não chegarem com ele com as informações... O nome do documento é Diretrizes de Acesso ao Campo. O que a gente pode colocar aí que o aluno, nesse caso de um atraso, né, eventualmente, ele tem acesso ao campus. No entanto, a permissão para a sala de aula será dada pelo professor. Conforme aí cita o documento lá, porque o documento sempre muda também, né? Então tem que citar, porque está em movimento nesse documento. Mas é bem observado. Só uma coisa que eu acho que é importante, só entrando aqui, é que a gente fala muito ouvidoria. Gente, ouvidoria é uma ferramenta que está para nos auxiliar também, porque a gente tem um temor muito grande de ouvidoria, né? Porque foi para ouvidoria. A ouvidoria vem alguma coisa e a gente responde. Muitas das vezes vem muita coisa equivocada da ouvidoria, muita denúncia equivocada, bastante, né? E eu, inclusive, já sofri um monte. Então, assim, a gente tem que entender que a ouvidoria existe. A ouvidoria, eu costumo dizer que é uma ferramenta boa, importante, né? Que a gente não tinha há 20 anos atrás, mas ela vem carregada de muita coisa que tem que ser modificada. Não sou eu aqui que vou discutir, porque a gente acaba ficando temeroso em fazer uma gestão por conta de uma ferramenta que às vezes nos deixa numa situação complicada, entendeu? Então, é uma ferramenta importante. Quando vier da ouvidoria, a gente responde. O importante é fazer o trabalho direitinho que... Exato. Né? Gente, encaminhamento, então, só a proposta que leve-se para a próxima reunião, a aprovação definitiva, ou por mais uma rodada? Eu acho que é aprovação, né? Ok? A comissão mantém-se estabelecida. Quem são os membros da comissão, Bárbara? Bárbara, e a Luciana também. É nessa comissão que o professor pediu para a inclusão do engenheiro ou não? Não. Na outra, né? Da maior, que é a segurança do campus, que aí, nesse caso, Aí seria um outro... é um outro documento, outra comissão. Uma outra comissão. Só de acesso, né? Tá bom. Então, fica encaminhado para apreciação. Próxima Aí reunião. vai anotar esses... Fazer... Sim. Dá uma voltadinha aqui. E até eu vou... Como esse documento ele está no Drive, peço também, vou colocar ali, né? O pessoal conseguir olhar e fazer as menções e tudo mais, né? Michele, Eu vou tentar quase buscar a conseguiu, né? orientação da... Eu falei, era muito pontual que eu tinha. Eu tinha até feito as sugestões que a gente já tinha conversado antes. E aquela questão do acesso, eu vou tentar buscar o que... Não sei, eu não lembro se foi a Direne ou se foi a própria Proen que determinou, mas eu vou tentar buscar o que veio escrito pra gente. Ótimo. Até mesmo para a gente colocar bem certinho para onde é que é cada uma das coisas, né? Para não ficar uma coisa, né? Assim, tão aberta. Só um detalhe, a próxima reunião ordinária seria provavelmente nas férias. Então, a gente faz uma extraordinária. Mas o Pátio não vinha dia 9? Mas o Douglas pediu para... Semana seguinte, então vai ser na semana do dia 14 até o dia... Isso. Mas não vai ser ordinária, né? Até 19. Essa 19, aqui é 18, ordinária. 7. Antecipada. Só que a gente antecipou. Posso folhar. Dia 18 vai ser a festa junina. Então, dia 17 é quinta-feira. Dia 17 na
ela está acontecendo nos conselhos. Vai ter muito colegiado? Né? Não, os conselhos é em julho. Então, mas já Em julho vai- mesmo. Não, desculpa, tá em desculpa. julho. Tá certo, tá Em julho. Tá. Desculpa. As letras menores. O conselho é aqui, né? Porque a Eu Renata também falou sou. que a festa junina vai ser aqui, porque ao final vai ser conselho. Talvez, então, na própria... E aí começa a férias. No próprio dia, na segunda-feira. No dia 14 No mesmo. dia 14, com a presidência já do novo... Eita. Então vai ser extraordinária. Extraordinário na segunda-feira. Aí, gente, mas mandem com antecedência, pelo amor de Deus. o documento. Ou mais um antecipado dia 10. Esse tem que Porque no dia 10... Porque aí podia fazer a... Não. Dia 14, não? Todo mundo Depois do concorda? dia 14. Ai, 17 O pessoal concorda? Tem as férias. férias a gente tem. Então, a gente só tem a opção de ordinária quinta ou extraordinária segunda. Sabendo-se que é extraordinária, a convocação é 48 horas antes, né? 48 horas. Aí vou convocar Mas se na- pudessem mandar o documento com antecedência. O dia 12 não é letivo? É letivo. Fazer extraordinária com a... Ah, mas contava. Não, fala você. Não, eu estava pensando em... Porque eu não vejo... Vai ter o conselho de classe, tudo, mas eu não vejo problema do dia 17. Porque é um conselho de classe que basicamente a gente meio que já deixa meio consolidado, as coisas, não tem aquele retorno do aluno, é uma coisa muito técnica o último conselho, né? Então, vir aqui fazer uma reunião, depois voltar para o conselho, porque o conselho tem vários períodos e tudo. Então, eu não São vejo... vocês que estão O que você Exato. acha, Michele? Ai, dá bastante demanda. Assim, realmente é um conselho mais Técnico. rápido, assim. Mas Eu mesmo não tinha assim parado para dá, perceber que dá tá bastante trabalho, assim, para os envolvidos. E como só é uma antecipação de poucos dias, se for extraordinário, eu também não vejo problema da gente antecipar um pouquinho, para não pegar uma data já institucional, né? Então, no caso, Mas não pode ser dia 14? Não? Pode ser dia Eu concordo, dia 14. 14, então? Eu concordo. Yasmin? É que o professor Douglas falou depois do dia 14? Não foi? Eu preferia que fosse depois do dia 14, porque eu acho que o ciclo se encerra dia 14. Né? É isso que ele está falando da Entendi. mudança da gestão. Então, eu estou entendendo. A gestão nova é a partir do dia 14, né? Isso que a gente aprovou. Isso. Dia 14 já é o Benjamin. Então, Já é o Ah, já é o Benjamin? Benjamin Não, Belizar, dia tá? 14 encerra o ciclo. Dia 15 começa o Benjamin. A gente aprovou o contrário. A A gente partir do dia 14. termina e já começa já. Termina e começa no mesmo dia, não pode, né? Não, a gente aprovou, pelo menos o que eu entendi, a partir do dia 14. Sim, só a questão Dia 14 que... troca. Então o Douglas acaba as isso. Isso, é. 13 é domingo, né? Como é que eu vou marcar essa reunião sem a presença do professor Benjamin aqui? Pode ser dia 14? Ok. Pode, vai. Tem 2 representantes. Eu tenho 2 juntos. Acho que até ele está com o entendimento que dia 14 já é. Mas eu tive essa impressão que ele conversou. Já estava aí hoje. E eu tava viajando, não. É que a Beatriz disse que quer assumir exatamente no dia que eu me aposentar. E que dia que você puder tocar? Tadinha da fazer Só pra pensar. Qualquer dia. Eu já entrei com o Qualquer processo, dia mas leva 1º do até mês, essa- pode ser dia 1º de julho, não vai? Julho. Ai, tomara Deus. Tarde? Você não vai esperar alguém formar. Olha, nunca ninguém sabe. É difícil saber. Como o dia que tá processo já está lá, pode ser no dia 1º de julho, 1º de agosto. O Gabriel achava que era 1º de agosto. Mas enfim, então a gente marcou para dia 14. Ah, mas sim, no fim. Que inveja, hein? Pronto, assim, era para você ficar. Dá para trocar comigo, não? Dia 14, então. 14, fechou? Então tá, 14, 15 e 30. Se a comissão terminar o documento antes, manda já, pode mandar com antecedência, o pessoal já vem. Essas Se bem que alterações ela tá são no feitas. drive, né? Essas alterações a gente faz no drive ali direto, então o pessoal quiser ir olhando em tempo real ali, todo dia quiser dando uma conferida, quiser. Ah, lembrei de tal coisa, É. vou mandar um Mas você comentário. anotou dela? Aquela Gente, vamos lá. A gente ainda tem 2 pontos de pauta, né? professor da entrada e professor do... Depois eu vejo a filmagem também. Gravar, Vamos ali, mais então. fácil. Vai ter um monte de você aqui. A definição dos meios de comunicação de consulta da pauta, os segmentos, né?
Então, isso foi uma solicitação que foi realizada. Na verdade, você pode explicar? Pode. Naquela resolução que foi até um equívoco, mais da minha parte do que propriamente da Ana, eu tinha entendido que a gente tinha decidido aqui, né? E aí eu fiz a resolução, a Ana concordou e a gente mandou. Mas aí depois o Lucas e a Michele fizeram a observação e aí a gente resolveu anular aquela resolução. E aí por isso que ficou os dois temas juntos, né? Seria definir os meios, né? Definir que as pautas e os documentos a serem analisados, sejam encaminhados previamente aos pares. Aí o Lucas levantou a questão de que o público externo não tem acesso aos nossos e-mails institucionais. E aí a gente, depois de tanta coisa para excluir, a gente já vamos acabar com a resolução e vamos começar do zero. E aí trouxemos para cá, para ver se realmente procede, né? Cada vez que tiver um documento para analisar, cria-se uma comissão, a gente precisa instituir isso, né? Tipo, sabe? E também a forma de que cada par, como que cada membro consulta seus pares, né? Ficou meio... Mexendo se inscreveu. Depois eu. Apesar daquele dia a gente acabou discutindo que seria mais interessante os segmentos usarem meios institucionais para se comunicar com seus segmentos, os representantes comunicarem com seus segmentos. Eu não acho que é uma coisa que a gente deveria determinar no colegiado, sabe? Nenhum colegiado da instituição tem isso, né? A forma que os representantes questionam, se comunicam com seus representados, vamos dizer, com seus segmentos. Eu pedi um parecer. A gente não conseguiria construir algo para fazer um levantamento da sociedade civil, dado, né? Até os estudantes teriam esse trabalho, porque é um coletivo muito grande. A gente entende que quando a gente é eleito, aquele segmento acredita que a gente vai representar a voz deles, né? Mas não há uma obrigatoriedade do representante fazer enquete ou meios de comunicação. Eu, como representante, quando o assunto é um pouquinho mais polêmico, faço para realmente tentar tomar a decisão mais democrática, estar segura que eu realmente estou representando a voz do meu segmento. Mas não há uma obrigatoriedade. Então, eu acho que isso ia burocratizar o nosso trabalho, assim. Né? E não existe no Consulp, no SEC, nenhum colegiado existe essa determinação. Então, eu não acho que é válido, assim, a gente discutir. Aí, assim, a gente pode ter um bom senso de realmente, como já foi levantado aqui, se for fazer uma consulta, usar os meios institucionais, principalmente para os segmentos de servidores, para tentar contemplar a voz de mais pessoas. Existia um instrumento chamado consulta pública, né? Então, algo assim que precisa realmente levantar, já usa esse instrumento que já é institucional. Então, eu fui um dos que encaminhei e-mail para a direção, né, questionando essa resolução, que existe um rito dentro do regimento do campus, que é a inclusão da pauta, a discussão da pauta, inclusive para que nós possamos debater com os nossos pares, né? E assim, é comum aqui nos representantes recentes que nós não temos condições de consultar os 800 estudantes do campus, né? Então, para nós, não seria o ideal. Da mesma forma, a comunidade acadêmica, já que existe mais de 200 mil habitantes em Itajaí, né? O que é que nós fizemos? Vou repetir novamente, né? A gente criou um grupo com os representantes de turma de todos os cursos. Só falta da eletroeletrônica, que é o Enio que vai passar para a gente, né? Mas tem de arquitetura, da engenharia elétrica, a gente consulta o centro acadêmico, os representantes de turma da mecânica, do recurso pesqueiro, estão todos lá, todos os módulos. As pautas polêmicas, né? Que a gente precisa, para a gente não tomar as decisões de forma democrática, a gente consulta eles, como as outras que a gente já fez, né? Olha, tem isso, isso e isso, lá no colegiado, a justificativa é essa, o que é que vocês pensam? Colocam enquete e eles votam. A nossa ideia é votar no pensamento da maioria, né? Nem sempre a opinião da maioria é acertada, né? Se as pessoas votassem um teorema matemático, o resultado da votação não tornaria a solução correta, né? Diante disso, eu, a partir do artigo 29, lá do regimento do colegiado do campus, que fala que eu entendo essa intenção de
definir os meios de comunicação dos membros, né, como uma alteração do regimento interno, o Lucas, né? Porque não está escrito que é nossa obrigação consultar os nossos pares. Nós fomos eleitos, né, democraticamente, porque os nossos pares entendem que, olha, o professor Boni representa muito bem os docentes, né? Então, eles acreditaram que o professor Boni faria uma boa escolha aqui neste colegiado por os seus pares, né? Isso também não inviabiliza o professor Boni consultar, quando pautas polêmicas, os seus pares, seja por e-mail, seja pessoalmente, né? Enfim. Daí, eu encaminhei um e-mail para a Prodin, lá no artigo 29 fala que quando há uma alteração, que no meu entendimento era essa, eu queria a opinião da Prodin, deve passar por análise técnica da Prodin. A Prodin não soube me responder, né? Disse que compartilha de uma questão jurídica, né? Iria mandar para a assessoria técnica, e assim fez, né? Mandou para a assessoria técnica também disse que não saberia responder, porque é uma questão jurídica, e mandou para o procurador federal, que então ele me enviou um parecer, tá aqui se os membros quiserem ler. Só que eu fiz as perguntas e ele não me respondeu. Porque eu perguntei. Ele não compreendeu você da questão que tu estava perguntando. Ele chamou o nosso... Ele disse que o nosso regimento ele contém redundância ou sobreposição mal reduzida, que, por exemplo, é da competência do colegiado a criação de grupo de trabalho. Eu perguntei dos meios de comunicação, ele respondeu das comissões. Aí ele disse que o nosso... Foi até bom, né? Ele pede que seja revisto o regimento do colegiado do campus. Eu já entreguei uma cópia aqui à presidência, né? Aí tem no artigo 14 da competência do colegiado, cria o grupo, mas no artigo 15, que determina o presidente do colegiado, ele constitui comissões. Ele diz que não faz sentido, né? Essa ambiguidade que ele fala. Mas, enfim, é isso. O que eu perguntei, ele não respondeu. Mas ele disse que se for para mudar o regimento, deve seguir o rito. Aí ele fala que o rito é a proposição formal da pauta, a discussão na reunião, a votação com o quórum e a homologação pelo conselho. Era isso que eu queria falar. Falaram? O que eu ia falar, acabou que eles dois falaram, né? Complementando dela, eu vou citar uma situação que aconteceu no ano passado, nas vésperas da greve, que eu fazia parte do CEAP no ano passado, da Engenharia Elétrica, então a gente tinha um voto, que era o voto do nosso presidente, que era o Lucas, e era o voto sobre apoiar ou não a greve. E era um voto que ele poderia tomar sozinho, mas a gente decidiu fazer, se eu não me engano, uma assembleia onde a gente reuniu os estudantes interessados, e ali teve uma votação sobre se eles queriam que a causa estudante, o voto dos estudantes apoiasse ou não. Então, isso daí foi uma forma nossa, não foi por um canal super oficial, a gente fez a divulgação, a gente foi recrutando as pessoas na sala, reuniu todo mundo num dia, num horário no auditório e teve isso. Então, foi uma coisa que, assim, não era obrigatória, mas foi da gente. Então, eu acredito que criar um meio obrigatório também vai engessar muito, porque tudo pode ser resolvido com uma conversa. Tudo pode ser resolvido com o interesse da pessoa em querer consultar aqui. Não, eu acredito que o tema foi sobre a alteração do calendário, né? Foi uma coisa que facilmente com os estudantes a gente conseguiu resolver. A gente se comunicou com eles pelo canal mais fácil, que é o WhatsApp. A gente sabe que adolescente não vai ficar respondendo e-mail, eles nem leem os e-mails que a gente manda para eles. Então, eles responderam muito mais rápido, eles foram muito mais suscetíveis. E a gente falou na outra reunião que a gente gostaria de continuar, né? Com esse meio que é mais fácil acesso, de chegar até eles a informação também. Era só isso. E às vezes a gente resolve no café. Gente, tem algum encaminhamento para esse ponto? Eu sugiro a gente não discutir, Retirada de pauta. Retirada de Eu estou de acordo, né? Eu escrevi também. Gente, eu gostaria de recordar aqui que neste colegiado já houve cassação de mandato por não consultar os seus pais. Então, tem que se tomar o cuidado, sim. Talvez não seja o momento da gente discutir isso, né? Mas já houve um problema com relação a isso. Então, eu não vou trazer aqui o caso, não é o propósito da nossa reunião, mas... Quem caçou, professor?
Não posso falar. Não quero colegiado, saber quem né? foi caçado. Os Os representantes do Foi segmento. os representantes Os caçaram. representantes não acharam que a representante estava levando Então, Foi o impeachment, eu, professor. na verdade, Impeachment. me relembrava todo Não, tempo os porque eu pares. não lembrava. Aqueles professores. Eu já E soube. existe prerrogativa para os Não tá escrito. Está escrito em algum lugar? Existe, não cumprimento. Mas está na eu só queria saber qual é o documento na resolução do colegiado. O regimento do colegiado só fala uma coisa nesse sentido, professor. Ele diz assim, que os membros devem manter os seus pares informados sobre as pautas discutidas. Acabou, é isso que fala. Mas cassação fala, Cabe, não. Mas se ele descumpriu coisa. Pois é, mas tem que estar Mas não está escrito que ele deve comunicar Estou os... falando, pessoal, Que foi caçado. houve esse evento. Né? Como era final de mandato, não teve nenhuma repercussão. Tá? Mas concordo com o professor que isso poderia entrar em outro tipo de discussão, que talvez não fosse nem a questão do colegiado. Tadinha, vão caçar a Luciana, então, porque ela não consulta ninguém, eu acho que o Itajaí. E nem eu consigo consultar os 800. Aí elas não conseguem? Mas parece que foi uma situação em que o segmento Se manifestou. se manifestou e o voto foi contrário. Foi isso. Não foi pela maioria. Não. Ok, tem mais algum encaminhamento, pessoal? Eu sigo a Michelle. Retirar de pauta. Todos concordam? Todos concordam? E retiro de baixo também? Retiro de baixo? Aí o parecer do procurador fala sobre o de baixo, que tem que mudar o regimento. Mas eu não vejo problema. A gente combinou aqui constituir uma comissão democrática, né? Teve uma participação de cada segmento, só não sei de Então voltam lá. Aqui aí ela ficou bem. Mas tá, Não, mas tá bom. lá. Na portaria tá que ela tá representando a gestão. Na pauta? Isso. Esse GT foi constituído? A gente constituiu, o único que a gente constituiu foi esse das diretrizes. Geralmente vinha um documento já criado por um grupo, um GT de outras áreas. Por exemplo, o último que a gente aprovou, que era dos laboratórios de Física e Química, foi criado pelo professor Anáxia Amaressa. Então, não era nem um GT, né? Então, assim, a ideia... Aí, quando chegou aqui nesse da diretrizes, o pessoal achava interessante que tivesse um GT com membros de colegiado. Só, eu retiraria esse ponto de pauta aí também, deixando para a próxima reunião. Eu acho que na próxima gestão a gente poderia rever o regimento. Inclusive aqui o procurador ele dá uma sugestão da redação, né? Que ele fala que é redundante. Considerando... Eu já entreguei à presidência uma cópia, viu, Paty? Pode mixar os autos. Se quiser, eu mando pro... Pode ficar na levita, se quiser. Estão todos de acordo? Estão todos de acordo? Estão. Então, que a próxima gestão faça Estou falando de bem e de mal. Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, Ao presidente. eu vou terminar, né? Terminamos aqui. Podemos terminar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, e a participação, né? Foi um clima muito melhor, né? A gente pode ter sempre as nossas diferenças, mas a gente tem também as nossas, né, perspectivas futuras aí, né? Para a nova gestão, né? Então não entendam que eu estou empurrando alguns fatos, mas eu acho que são fatos que podem ter outras perspectivas de gestão, né? Eu entrei no DEP, né, com a perspectiva somente de terminar as coisas como elas são. Eu nunca pensei em criar nada, inventar nada, ou mudar qualquer regra ou qualquer jeito de fazer. Então, eu vou cumprir isso, que foi um acordo com a professora Ana, eu vou manter até o final, né? E dessa forma, não entendam que eu tentei empurrar qualquer coisa ou fugir de qualquer tipo de responsabilidade. Então, eu agradeço a participação, esse clima muito amistoso que foi a reunião de hoje, né? Só ideias propositivas, né?
para que a gente possa melhorar ainda mais, né? Despeço de vocês, né, como presidente, mas eu retorno como representante docente na próxima reunião da segunda-feira. Já está convocado, você vai se convocar. Me autoconvoquei, não sei se isso é possível. Gostaria de agradecer a Patrícia, né, pela Exato. e que a gente possa, né, aproveitar ao máximo. Eu tenho umas boas. Ó, no consultor. Vamos encerrar a gravação, pessoal.